Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de junho, já estamos em junho. Vocês podem ver aqui atrás o nosso pé de lima, não é? É o segundo ano que ele está dando fruta, muito gostosa. Eu estou aqui no meu estúdio, essa semana não deu para gravar, agora sexta-feira que deu uma limpada no tempo, só chovia todos os dias. Aliás, ontem não choveu, chuviscou todo dia, né? Uma coisa muito ruim, prefiro chuva. Então hoje, no dia 2 de junho, sexta-feira, agora são 10 horas e 30 minutos da manhã, deu alguma condição. Vamos ver se depois mais tarde eu consigo gravar a lição 13, essa agora é a 12, que é o dia do Senhor, né? A lição do assunto da grande polêmica, da grande controvérsia que ainda está pela frente, logo, proximamente. Aliás, na realidade, em alguma medida a controvérsia já está em andamento, mas não é ainda muito intensa. Santíssimo e poderoso Deus, ajude-nos a refletir sobre esse assunto tão importante. Aqui da carta de Pedro, das cartas de Pedro. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então vamos lá. O verso desta semana está em 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 11. Né? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, nós devemos viver de tal maneira que não estejamos no lugar onde vai haver fogo do inferno, e sim que estejamos dentro da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém já estará aqui no planeta, né? É a terceira vinda, e os salvos estarão dentro da cidade. Então vai caber ali muita gente, né? Porque a cidade é mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, pelo visto um pouco maior até. Não vou tentar calcular quantos cabem num lugar desse, porque não faço a menor ideia de qual é a densidade de pessoas por metro quadrado em Jerusalém futura. Não se tem informação. Mas cabe muita gente, por certo. Cabe bem mais que 144 mil, né? Pois bem, o juízo de Deus virá, né? A segunda vinda vai vir. O juízo de Deus já chegou para os que serão salvos, desde 1844. O juízo final e a execução final virão. O juízo do milênio, depois a execução do inferno, tudo é assunto aqui dessa lição, né? Então, no reino de Deus não há impunidade. É como agora uns 5 estrangeiros estiveram aqui no Brasil, estão presos, inclusive. Resolveram fazer uma baderna num posto de combustível, depois de se embebedarem. Resolveram bater em todo mundo. Resolveram matar. E disseram assim, nós estamos no Brasil. Aqui não dá nada. Espero que dê. Eu não perdoo, eu sou alguém muito durão, não é? Quem tem que ir preso, tem que ir preso. E tem mais. Vá que ele se converta na prisão depois de matar alguém. Que continue preso. Convertido, que continue preso. Lá, até cumprir toda a pena. Não é? Tem que ser assim. Ou então todo mundo vai se converter, faz de conta pelo menos, né? Bom, então a questão aqui é bastante o seguinte. Hoje é politicamente incorreto falar em fim do mundo, falar em segunda vinda, falar em julgamento de Deus. Isso é considerado uma coisa antiquada. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, assim, sobre os escarnecedores. Então deixa chegar o momento, né? É politicamente incorreto até dentro da igreja, né? Falar sobre viver os princípios bíblicos, sobre música, né? A música que Deus quer, Deus não quer, que deixou bem claro a Ellen White, né? É politicamente incorreto hoje, você é combatido, você é mal visto, né?
Se você fala, então fique quieto, pronto. Olha, que se perca quem quiser se perder. Pronto. É assim que tem que ser. Jesus foi assim. Jesus disse para Judas, vai, faz depressa. O que tu quer fazer? Eu quero te trair. Então vai lá. Vai de uma vez. Jesus não disse, olha Judas, se tu fizer isso, tu vai te enforcar, tu vai morrer, tu vai perder a vida eterna. Não. Quer fazer, faz. É teu interesse? É isso que te move? Então faça. E é assim que tem que ser. Né? Bom, quanto à autoridade aqui dos escritos da Bíblia a respeito desse assunto, onde é que está essa autoridade? Obviamente, mais intensamente em todo o Antigo Testamento, não é? Antigo Testamento, a autoridade de Pedro, por exemplo, a de Paulo, que nós vamos estudar no próximo trimestre, e que também ele menciona aqui nessa lição, logo mais adiante, né? E onde é que está fundamentado? Ele era Pedro, aqui, era coerente com o Antigo Testamento. Isso é o que nós também temos que ser. Nós temos agora o Novo Testamento também, e temos os escritos de Ellen White, temos que ser coerentes com tudo isso. E muitos de nós não estão sendo coerentes. Muitos pastores, inclusive, né? Pegam a questão da música para ver. E mais outras questões, casamento, por exemplo. Não é? Bom, eles também tinham a autoridade de Cristo, eles ouviram Cristo falar. E Cristo se baseou no Antigo Testamento. Não é? Então, essa é uma autoridade inquestionável. Ou seja, Jesus deu o critério. Né? Está escrito. Quando ele enfrentou Satanás, ele dizia, está escrito. E às vezes ele dizia assim, também está escrito. Porque Satanás usava o está escrito, como hoje muitos falsos pastores por aí, mundo afora, usam. Com a Bíblia na mão, estão aqui ensinando. Então você tem que dizer, também está escrito em outro lugar que isso que você está usando aqui está mal interpretado. Pronto. Não é? Essa é a autoridade que nós temos que ter. Esta autoridade será imprescindível, será fundamental quando vier a grande controvérsia. Em torno do domingo, em torno da imortalidade da alma, em torno da segunda vinda, essas coisas assim. Né? Bom, os escarnecedores diziam o seguinte, está tudo igual. Desde que nossos pais, desde Adão e Eva, nunca mudou nada. Não é? Então onde é que está a promessa da segunda vinda? Né? Onde que ficou? Não é? Olha, porque os apóstolos tinham uma expectativa maior de que Jesus voltaria mais cedo do que na verdade. Isso não quer dizer que o que eles disseram não se pode crer. Não quer dizer isso. Eu também sempre tive uma grande expectativa de que não chegássemos a 2017. Estamos aqui em 2017. Eu nunca preguei que Jesus voltaria até o ano 2000, coisa desse tipo assim. Não, isso eu nunca fiz. Mas a minha vontade, o meu desejo é que já estivéssemos fora daqui. Não é? Bom, eu vi muitos outros têm expectativa e tinham vontade e desejo que nós estivéssemos mais aqui. Eu continuo crendo neles, né? Continuo crendo aqui também. Mas os escarnecedores, ou seja, os levianos, aqueles que gostam do mundo, gostam daquilo, o que eles dizem? Tem hoje ainda assim, gente, tem muitos, estão dentro da igreja. Né? Não. Vivem com um pé na igreja, um pé no mundo. E assim vou indo. Né? Por exemplo, empresários, vamos pegar um exemplo, temos que dar talvez alguns exemplos. Empresários, né, que são da igreja, são anciãos, certo, e tal, lá. E que tem empresa e sonegam. Não dá para dizer que seja alguém que queira, que possa dizer a vinda de Cristo está próxima. Não dá para dizer isso. Aliás, 2 pastores, eu mandei recado para eles. Né, disseram o seguinte, para membros, 2, em momentos diferentes, os membros me perguntaram a respeito disso. Ô Sigberto, como é que é? Dá para sonegar um pouco ou não? Porque o meu pastor lá disse que um pouquinho o governo até já está contando com sonegação. Né? Sonegação é roubo. E se você está sonegando, você está roubando, e se você está roubando, você vai para o inferno, é isso. Então você não vai querer continuar sonegando e pedir perdão, mas continua sonegando, certo e tal, porque esse é o caminho para o pecado contra o Espírito Santo. Ainda não é o pecado, mas é o caminho. É um caminho bem curto até. Né? Então esse tipo de gente que está também dentro da igreja, eles estão aí vivendo como se Jesus nunca voltasse, ou se demorasse muito ainda dá tempo para, né, quem sabe no último dia da vida. Né?
Mas por que está demorando? Se 1000 anos para Deus são como um dia, comparativamente, porque Ele é eterno, então para Ele esse tempo não muda nada. Se nós não morrêssemos, não envelhecêssemos, viver 10 anos, 100 anos ou 1000 anos, não estava dando bola para isso, né? Isso não seria importante. Se 1000 anos é como um dia, então nós estamos aqui 6 dias aqui na Terra, né? Na cabeça dele, né? Tá, mas Jesus está retardando a sua vinda aqui para a Terra? Não, não é essa a questão. Desde que Jesus estava na Terra, ele se referiu ao dia da volta dele, e que ele não sabia como ser humano, né? E que só Deus sabia. Ellen White, ela foi em visão ao céu e viu o anúncio do dia e da hora. Ela soube o dia e da hora. E quando ela voltou da visão, etc., ela não sabia mais o dia e a hora, não sabe. Então ela viu e não lembra mais nada. Então não é para saber por enquanto, né? Nem hoje não é para saber. Mas uma coisa que Pedro diz aqui é que por água o planeta já foi destruído. E sopraram 8 dentro de um barco, né? Agora nunca mais será destruído por água, mas por fogo. Água destrói. Mas fogo, além de destruir, purifica. Água só limpa. A água não muda os elementos químicos, né? A água não... o fogo é que, se você quer, por exemplo, derreter aço, quer derreter diamante, quer derreter ouro, purificar esses elementos químicos, etc., não é por água, é por fogo, né? Então vai ser destruído por fogo, a última destruição. Então alguns estarão aguardando. Jesus deu bastante tempo, em torno de 6.000 anos, talvez um pouco mais que isso, não sei, não interessa também, para que tivesse oportunidade. Então alguns vamos supor que Jesus tivesse vindo em 1900. Bom, eu nem teria nascido, nem você, né? E nós não teríamos chance. E naquela época não se teria ainda pregado o Evangelho de tal intensidade ao mundo inteiro, como ainda será pregado. Então, quando todos os habitantes da Terra que estiverem vivos, tiverem ouvido sobre o Evangelho e tiverem tomado a sua decisão de aceitar ou não, daí é a hora de concluir a pregação do Evangelho, né? Então, alguns estarão aguardando, muitos estarão desprevenidos, serão pegos de surpresa, como quando vem um ladrão, né? Que agora essa coisa de vir ladrão pegou, né? Essa comparação de Jesus aqui não podia ser mais adequada. O ladrão aparece quando tu menos espera, é bem assim. E não que Jesus venha roubar, ele vai surpreender como um ladrão. Ele não é um ladrão, mas a maneira de vir vai ser igual. Bom, e daí? A pergunta, e daí? Então, o que eu tenho que ver com isso, né? Com a segunda vinda? Isso tem alguma coisa a ver com? Tem. Por quê? Né? A nossa função é apressar o dia da vinda. O que quer dizer isso, apressar o dia da vinda? É fazer com que as pessoas... Por exemplo, vamos supor assim, o meu pai tem 90 anos, minha mãe tem 91. Né? Supor pessoas dessa idade. Eles não vão viver mais 15, 20, 30, 40 anos. Para eles, o dia da vinda de Cristo pode aparecer a qualquer momento, né? Ou alguém que vai se acidentar e vai morrer, ou alguém que está com um problema de uma doença que é fatal, etc. Apresse o dia da vinda para ele. Ou seja, faça alguma coisa para que se converta. É ele que vai tomar a decisão, não é eu que vou fazer ele se converter, né? Ele toma a decisão. Então, quando essas pessoas aceitam e morrem, se apressou o dia da vinda de Jesus para essa pessoa e para mim também, né? Se eu estou preparado agora, eu estou pronto para agora, se Jesus voltar, ser salvo. Isso é apressar o dia da vinda. Não que a data vai vir mais para cá. Não é isso, né? E também temos que gerar uma maior expectativa da nova terra. Nós não temos que querer ficar aqui como Ló sai de Sodoma, sai daí e não olhe para trás. Não queira voltar para lá como os judeus queriam, os israelitas queriam voltar para o Egito. Não queira olhar aqui para o mundo se tu tem um céu que é muitas, infinitamente superior, melhor, né? Não rebaixa as normas, como diz aqui a lição, né? Uma acomodação
como é que diz aqui? Em vez disso, é que, com o passar dos anos, a promessa da segunda vinda de Cristo começou a ocupar o espaço bem menor em nossos pensamentos. Em nosso pensamento. Então, é isso que não deve acontecer. Dali a pouco, de vez em quando alguém prega, tá. Não é assim. Temos que viver um estilo de vida de acordo com quem aguarda a volta de Cristo para amanhã, ou para hoje à tarde, coisa assim, né? Bom, então vem aqui o último apelo. Aí Pedro se refere aos escritos de Paulo, que é o estudo do próximo trimestre, né? É o livro de Gálatas, a carta de Gálatas, né? Então, tem muitos que estão distorcendo os escritos e ensinos de Paulo. Aliás, o modo de Paulo escrever é um modo extremamente, vamos dizer assim, enrolado. Permite que se faça distorções, né? Paulo escreve de uma jeito difícil. Porém, se estudar com profundidade e com honestidade, não tem o que distorcer ali, não tem que inventar uma coisa nova, né? Então, o escrito de Paulo tem que ser melhor estudados, só isso. E outra coisa, eles têm que estar de acordo com o restante da Bíblia. Não se pode, em cima dos escritos de Paulo, inventar um novo evangelho se no restante da Bíblia isso não é possível, né? Então, Pedro estava defendendo aqui que Paulo, os escritos de Paulo, os livros de Paulo têm a mesma autoridade do Antigo Testamento, dos escritos dos outros apóstolos, né? Paulo não viu Jesus, não aprendeu de Jesus, mas Jesus encontrou Paulo no caminho para Damasco, né? E Paulo se havia aprofundado com Gamaliel, ali onde ele vivia, na escola, etc. E tal. E Paulo era um sujeito muito inteligente, que sabia muito, dominava muito, só estava errado. E quando se encontrou com Jesus, disse: tu está me combatendo. Jesus disse: não, então não vou combater mais. Pronto, foi a VaptVupt, né? Mudou. Daí Paulo aprendeu mais algumas coisinhas ali, em Damasco, etc. E dali sabia o que tinha que pregar. Porque 99% do que ele precisava saber, já sabia. É mais ou menos como quando Pedro fez a sua pregação ali no Pentecostes, né? Quantos pediram batismo? 3.000 pediram batismo. Daí o pessoal vem dizer que, viu? Num sermão o pessoal se converteu e pediram batismo. Não, eles eram pessoas judias, eram todos judeus, que vinham ali fazer sacrifício, etc. E precisavam aprender uma coisa sobre Jesus Cristo. 99% do conhecimento do Antigo Testamento, eles conheciam todo o Antigo Testamento, só faltava agora conhecer o Messias que estava sendo aguardado. Então, num sermão, isso foi providenciado, eles aceitaram. Pois bem, esta lição, que é a 12ª, ela nos leva à seguinte conclusão. Vendo aqui desde o início. Agora a folha aqui, obviamente, está tudo. O dia do Senhor. Duas conotações, o sábado e a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo. Ele vem. O dia está demorando, parece. Eu já estou com 67 anos, estou achando, quase cansando de esperar. Mas não vou desistir. Nem você deve desistir. Ele vem. E quando vier, bom, aí a gente vai dizer. Foram 6.000 anos aqui na Terra, foi sofrido, etc. Mas valeu a pena. Valeu a pena ficar em pé ao lado de Jesus. Que assim seja comigo e contigo também. Santíssimo e poderoso Deus, nos mantenha fiéis enquanto tivermos que esperar. Fiéis e atuantes. Em nome de São Jesus Cristo. Amém.